Fala galera, aqui é o Cássio do Corte de Sucesso. Se você, assim como essa galera que tá passando aqui, quer ganhar muito dinheiro na internet e sonha em mudar de vida começando do absoluto zero, clique no primeiro link da descrição e descubra de uma vez por todas os segredos dos maiores milionários do ramo digital. E pegar dinheiro e investir na bolsa, você também tá meio que... Verdade. Outras fazendo com que empresas, por exemplo, consigam gerar mais riqueza. Exatamente. Pô, até saiu, né? Muita polêmica recentemente sobre isso, né? Tipo, porra, investir na bolsa não agrega valor em nada e tal. E pelo contrário, né? Pelo contrário. Tipo, pô, se você vai investir num Google, poxa, você tá ajudando o Google, de certa forma, a crescer. E o Google é uma empresa e que, de certa forma, eu utilizo o Google para fazer o meu trabalho, sei lá, através do YouTube. E se não tivesse o Google, talvez não tivesse o YouTube, né? Do jeito que ele funciona hoje. Então, cara, quando a gente investe em ações, a gente está virando sócio de uma empresa. E essa empresa, ela só consegue abrir capital na bolsa e captar recursos para que ela invista e cresça, porque eu tenho e coloco liquidez no mercado secundário. Dá essa base, dá base pro jogo acontecer, né? Pro mercado acontecer. Porque o mercado de valores, de ação de valor, nada mais é a humanidade tentando decidir da melhor forma com que elas vão alocar os recursos escassos que ela tem. E isso é velho, e essa prática é velha pra caralho. Eu tava vendo um vídeo do Kim Kataguiri, ele tava falando sobre esse lance aí que o Felipe Neto falou e o caralho. E aí ele tava dizendo que eu não sabia. É que o Felipe Neto falou que você investe na bolsa, você só tá especulando e jogando dinheiro, e dinheiro fazendo dinheiro, você não tá produzindo nada, nenhuma riqueza no mundo, não tá produzindo nada de verdade. Tá apenas jogando num jogo de sorte. Então, aí o Kim falando que essa parada começou há muito... Tipo, na época das grandes navegações, que os caras tinham que fazer as expedições, sabiam que ia dar dinheiro, mas não tinha dinheiro pra ir fazer. E aí eles pegavam, as pessoas investiam e ganhavam uma porcentagem daquele lucro ali que todo mundo sabia que ia ter. E aí isso foi evoluindo e virou... E virou o que virou. Cara, eu acho que esse negócio de fazer dinheiro e bolsa de valores e sorte de especulação, acho que tudo se resume um pouco à minha camiseta aqui, inclusive, maçã. Cara. A maçã, cara. Por que a maçã? Porque a filosofia da maçã pra mim é o seguinte, se você abrir uma maçã, você vai saber quantas sementes existem dentro de uma maçã. Mas você nunca vai saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. Sacou a parada? Então, assim, cara, é um potencial de multiplicação infinito, cara, que é uma lei divina, a lei da semeadura, quando você tem a semente. Então, cara, se você tem algo que produz as coisas como a semente, então se você tem o conhecimento que vai gerar valor às outras pessoas, aos outros negócios, se você tem uma fábrica que vai produzir outras coisas, agregar valor e contratar pessoas, se você tem uma empresa que vai vender mais, de alguma forma você precisa de capital, muitas vezes, para que você cresça mais ainda. Só que você vai buscar esse capital em algum lugar. Né? Então você tem a semente, mas você precisa de alguém para te ajudar a regar e passar por todo esse processo. E você pode buscar capital pedindo dinheiro emprestado num banco, pedindo dinheiro emprestado para um sócio. E o sócio pode ser um amigo seu ou pode ser os investidores através da Bolsa de Valores, que vai ligar os investidores com os empreendedores. Né? E na Bolsa de Valores você vai fazer o funding para que essa empresa cresça mais ainda, produza muito mais frutos e aí sim você, cara, tenha um mercado cada vez mais rico que vai contratar mais. E quando as pessoas contratarem mais, elas vão consumir mais e você tem um giro acontecendo e todo mundo vai ganhando. Entendeu? A economia cresce, a empresa cresce e eu não vejo problema no empreendedor, nesse caso, também crescer e ter mais lucro em relação a isso. Como que a empresa ganha dinheiro na bolsa? Tipo, eu tenho uma empresa, tá capital aberto, aí as minhas ações valorizaram pra caralho. Por que essa empresa ganhou dinheiro? Da onde ela tira esse dinheiro e investe? Tá. Cara, pensa assim, ó. Deixa eu contar um pouquinho da minha história em relação a como eu ganhei dinheiro e aí eu entro aqui na bolsa. Por quê? Porque eu ganhei dinheiro sendo um empreendedor. Sim. Tá? Então, eu era um cara que gostava muito do mercado financeiro. Eu queria ficar rico no mercado financeiro. Quebrei em uma semana e aí eu decidi estudar. Porque acho que quando você comete um grande erro, você pode desistir ou aprender e eu estudei. Quando eu estudei, eu falei, eu me apaixonei por essa parada. Eu quero trabalhar no mercado, aprendi a investir bem, só que eu não tinha dinheiro para investir. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ajudar outras pessoas a investirem. Um a um, assim. Ia lá, Monark, você tem um dinheiro, deixa eu ajudar. Igor, deixa eu te ajudar. E fui crescendo. Aí eu falei, eu preciso escalar isso daqui. E aí começou a parada do como uma empresa ganha dinheiro e já eu entrei em ações. Preciso escalar isso daqui. Aí eu contratei uma pessoa. Eu falei, cara, vem me ajudar. Aí eu contratei outra, vem me ajudar. E aí eu tinha um escritório com mais de 30 pessoas trabalhando junto comigo. Aqui existia o conceito do equity. E não mais o conceito só do quanto eu ganhava no meu bolso. O conceito do equity é o seguinte, se eu tenho um dinheiro aqui, eu vou alocar esse dinheiro para eu ganhar dinheiro de alguma forma.
Então eu posso investir numa renda fixa ou eu posso investir numa empresa. Quando eu invisto numa empresa, eu vou pensar, bom, eu vou investir 100 mil reais nessa empresa, porque essa empresa vai crescer e eu vou receber parte do lucro. Né? E aí, quando eu tinha aquela empresa, eu preciso entender qual é o valor da minha empresa. Qual que é o valor de uma empresa? É a soma da geração de caixa dela no longo prazo. Só que aí você traz todo esse fluxo futuro ao preço de hoje. Entendi. E aí, eu peguei essa empresa e eu vendi essa empresa. Então, eu vendi o fluxo futuro para outros investidores. Esses investidores compraram a minha empresa. Foi assim que eu fiquei rico financeiramente. E eles começaram a tocar o negócio. Que empresa foi essa? A Eminigro. Era um escritório de assessoria de investimentos. Entendi, da hora. Aí ela foi mudando de nome, Eminigro, virou MN e hoje foi fundida com outra empresa, sei lá, quase 10 vezes mais o valor que eu vendi. Foi muito legal. E o mais interessante é que o cara que comprou de minha empresa foi a primeira pessoa que confiou em mim, que era meu sócio, ele apertava parafuso na Mercedes, cara. Era o cara que apertava parafuso, confiou em mim, eu confiei nele de volta e hoje ele ganhou muito dinheiro. Né? E é um cara que, porra... Fez muito dinheiro. Fez muito dinheiro, exatamente. Ele criou riqueza. E aí, como que a gente então ganha dinheiro na Bolsa de Valores? Faz dinheiro. Como que a gente faz dinheiro na Bolsa de Valores? Exatamente. Pô, uma empresa, se ela vale R$1 milhão, se ela aumenta o lucro dela, os investidores, eles acreditam que essa empresa vale mais. Então, o preço das ações dela aumentam também. Então, o seu equity nessa empresa aumenta. O quanto você, como investidor, tem dinheiro, aumenta. A empresa não vai ganhar mais dinheiro se as ações dela subirem. Não no preço de hoje. Só que os acionistas, geralmente que trabalham na empresa, têm uma posição em ações da própria empresa e esse preço sobe. Então o patrimônio deles aumenta. Mas se o preço subir ou descer, essa empresa não necessariamente vai ganhar mais dinheiro. A não ser que ela venda parte das ações que ela ainda possui. Porque as Exatamente. empresas... entendi. Porque assim, o preço subir ou cair é um reflexo de se ela está ganhando mais dinheiro ou não. Entendeu? Então não necessariamente o preço subir faz ela ganhar mais dinheiro ou menos. É exatamente ao contrário. A empresa tem mais lucro, aumenta o preço das ações, né? Mas é porque imagino que aí os sócios vão ter mais resistência em vender, porque eles estão ganhando mais dinheiro também. E aí isso ajuda a subir o preço, será? Cara, um pouco. Mas tem uma coisa que as empresas fazem que é o seguinte. Se a empresa acha que as ações dela estão muito baratas, ela faz um buyback. Então ela pega o buyback ali. Esse é o melhor buy. É o melhor buy. Ele pega o dinheiro que tem na conta dela, porque imagina, tem uma empresa, ela tem um dinheiro na conta corrente dela. Ela pode investir ou ela pode falar, ué, as minhas próprias ações estão mais baratas, estão muito baratas. E ela vai e compra ações da própria empresa. Então, quando ela compra ações da própria empresa porque estão baratas, ela tira ações de circulação e logo ela compra ações. Então o preço sobe, porque ela faz uma força de compra muito grande. Então tem uma parada que estão falando aqui no Brasil de tributar dividendos. Né? Então, pô, tem os dividendos que são isentos, né? O cara não para de tributar, Tiagão. Por quê, cara? Cara, porque tem que pagar uma mata, né, mano? Quem que lá, vai pagar o jatinho cara, dos mano. políticos? tem de tudo. Quem que vai pagar o jantar? Então, a lagostinha? Só que aí a parada é assim, talvez isso não resolva, porque se eles começarem a tributar o lucro, as empresas vão distribuir menos lucro e vão usar esse caixa para recomprar as próprias ações. Ou seja, tudo que esses caras inventam tem como a gente sair, cara. Tá ligado? Ou tem como... Por exemplo, se eles entrarem... Não, a gente não, porque o cara... O pobrão. O pobre, o cara que tá fudido, ele vai se fuder, porque... Ele não tem ele tá opções. fudido, ele não tem opções. Agora, uma grande empresa, ou o cara que tem muito dinheiro, o caralho, ele vai dar um jeito, porque ele tem um sempre jeito. tem opção. Cara, quando você quer mexer em imposto, é sempre uma discussão delicada. Mas assim... Geralmente, quem tem mais condições não é tão impactado quanto as pessoas gostaram que fosse. Porque o cara tem mais condições e ele fala, tá bom, então vocês vão querer fazer isso aqui, eu vou e mudo de país. Então assim, você teve o Saveirinho do Facebook, né? Se eu não me engano, tem uma história de que o cara ganhou muito dinheiro. Aí ele falou, vocês vão me tributar tudo isso aqui? Ele foi lá e levou para outro país, entendeu? Então assim, se você começa a ter um país que não é atrativo para quem tem muito dinheiro, esses caras vão levar essa riqueza para outro lugar e vão trabalhar em outro lugar.